Polo kumu ezalaka ya ye. Tozala na bisika msute tobina ka awa. Tokangi misu na biso tokomi na momo tolikoyoka maloba na Nzambe. Wana totiki papa na biso Joel atika motei na biso na maboko na Nzambe. Agradecemos, Deus Pai poderoso, pela sua misericórdia e a sua bondade. Deu-nos a vida, o fôlego de graça e deu-nos a força para que hoje colocássemos de pé cá na sua casa. Segundo a sua escritura, ninguém pode vir a ti se tu não permitiu. Isso mostra que a nossa presença aqui é a sua vontade. Muitos, você deu o fôlego da vida, mas não permitiste que eles cheguem cá nesse lugar para ossar a sua mensagem. Isso indica que é uma bênção perante a nós. Entregamos esse momento da pregação, da mensagem que tu colocou na boca do seu servo Fidel, e consola o coração de cada um, e dá resultado ao problema de cada um, e fortifica quem está fraco, e regressa no caminho quem está perdido. Senhor, somente você que possa consolar nossos corações. Somente você que tem o resultado possível e de bondade perante o seu povo. Deixa que esta mensagem alcance lugar nos nossos corações e fica na nossa memória como um traço deste dia. Entreguei seu servo com simples instrumentos na sua mão. Sabemos que normalmente tu deu conhecimento para ele. Sim, Senhor, mas nós precisamos da sua inspiração. Porque quando tu inspira o seu servo, claro que na boca dele vai sair palavra poderosa que possa destruir a obra de diabo e permanecer as suas obras magníficas para que tenha solução no caminho de cada um. Senhor, recompensa-nos sobre o nosso sacrifício. Deixamos nossas casas e nossos projetos e viemos a te escutar qual é a sua vontade. Deixa que este dia é um dia de bênção perante cada um de nós que está nesse lugar, que devemos beneficiar, que não seja um dia em vão. Senhor, entreguei o princípio e o fim, a sua presença e a sua manifestação espiritual que manifesta dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós dizemos glória a ti, Senhor Jesus Cristo. Glória a ti, Senhor Jesus Cristo. Nous applaudissons notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. On peut se mettre. Serviteur Joël, tu peux passer pour faire l'interprétation. Amen. Amen. Personnellement, je bénis la présence de tout le monde dans ce lieu. Estou abençoando a presença de cada cá nesse lugar. Personnellement, je bénis la présence de chacun de nous dans ce lieu. Abençoamos cada presença de cada cá nesse lugar. Parce que ce n'est pas en vain. Não é vão. Mais c'est par la miséricorde de Dieu. Mas é pela misericórdia de Deus. Qui nous a permis encore ce matin. Que permitiu-nos ter manhã de hoje. Je pense que vous êtes bénis ce matin. Acredito que vós são abençoados de manhã de hoje. Après la louange qui vient de passer ce moment. Durante o louvor que passou nesse momento. Ou l'adoration. Ou adoração. Parce que la Bible dit. A Bíblia declara. Dieu siège au milieu des louanges et l'adoration. E Deus gosta de louvores e adorações. La louange et l'adoration guérit les malades. O louvor e adorações e salva doenças et donne aussi la consolation dans nos cœurs e dá a consolação dos nossos corações. Alors ce matin,
de manhã de hoje, nous sommes toujours dans notre thème que nous parlons sur la patience. estamos no nosso tema somente sobre a Mais paciência. aujourd'hui, je vais parler la patience de quelqu'un qui était dans la Bible. Hoje o pastor vai falar sobre uma paciência de alguém que está escrito na Bíblia. Donc, pour moi, je l'appelle mon père. É chamado de pai. Parce qu'il était avant moi. Sem ele não há nada. Son nom, c'était Job. Este nome é chamado de Job. Quand je parle de Job, Quando falo do Job, même quelqu'un qui n'a pas, qui se met, c'est-à-dire son intention dans la Bible, todo aquele que dá atenção na Bíblia, mais il a quand même une notion de ele Job. deve ter uma noção de Job. Parce que l'histoire de Job, Porque a história de Job c'est une histoire, é uma história même le païen connaît. mesmo pagão conhece. Alléluia. Amém. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. E acho que estão de acordo comigo. L'histoire est telle que Job, A história deste homem Job, Moïse, Moisés, Joseph, José. je pense que tout le monde a quand même une certaine notion. Eu acho que todo mundo tem uma parte da nossa vida. Et chacun a traversé sa vie É cada pessoa que passou nesta de vida, manière que Dieu voulait. conforme Deus vê. Parce que Dieu ne peut pas travailler deux personnes la même circonstance. Deus não pode trabalhar duas pessoas com a mesma circunstância. Parce que c'est chacun a sa grâce Cada pessoa tem a sua graça. et chacun a sa destinée. Cada pessoa tem seu destino. Et comme toi et moi, Como você e eu. chacun de nous a sa destinée. Cada de nós tem On destino. ne peut pas comparer ma destinée, celle de mon frère Joël. Eu não posso comparar meu destino com o do pastor Fidel. On ne peut pas comparer ma façon de prêcher et celle de serviteur Joël. Eu não posso comparar o meu passado com o do pastor. Quand le serviteur Joël il doit prêcher, Quando o servo Joel está pregando, moi je serai béni. o pastor fica Et toi abençoado. aussi tu seras béni. E outros terão abençoado. Quand moi aussi c'est-à-dire que j'apprécierai la parole de Dieu, E quando o pastor prega a palavra de Deus, donc vous serez aussi bénis. também vocês sereis Et benitos. cela montre que Mostra que la vie chrétienne a vida ou cristã, la destinée chrétienne ou a destinação cristã, dans chacun de nous, cada de nós, et Dieu a sa façon d'utiliser. o Deus tem a sua forma de Et utilizar. Dieu a sa façon de O parler. Deus tem a sua forma de falar. Et le moment que Job a traversé dans la No vie, momento que o jovem passa na quand vous vida, méditez la Bible, quando meditamos, et celle de notre serviteur Joseph, como nosso servo vous José. devez voir que sa vie était tellement différente. E foi pouco Et diferente. même la vie de Moïse, Mesmo a vida do c'était toujours Moisés, différent. sempre Mais diferente. Dieu l'utilisait, Mas o Deus et mais utilizou. Dieu voulait Deus et passer son temps passando seu dans tempo la vie de ses na serviteurs. vida de Et cada toi aussi, tu as ton histoire. E cada tem a sua história. Je te dis ce matin, Eu te digo de manhã, et chacun de nous cada de nós a sa histoire. tem a sua história. A sa histoire na ye. Tem as suas histórias. Oyo nzamba bongisa. O que Deus Ma prepara histoire sera celle de moi. é a história sempre minha. Alléluia. Amém. Est-ce que vous entendez ma Alguém parole? está entendendo? Histoire na ngai. A minha história Et que ça la caille ngai. somente minha, Mais que ça peut édifier ma belé. mas possa edificar muita gente. Et histoire peut à yo. Também a sua história, Ça sera presque notre ngai. cada pessoa da sua maneira. Mais ce matin, je voulais répéter quelque chose. Hoje de manhã falo uma Dans coisa la vie de cet homme Job, na vida sobre esse homem jovem. quand je vois la vie de Job, Quando o pastor vê a ça me reflète beaucoup de choses. ele discerne muitas Parce que coisas. Job, ce n'est pas n'importe qui. Porque o jovem não é qualquer tipo Parce de que pessoa. Job, ce n'est pas n'importe qui et n'importe comment. Não é qualquer tipo de pessoa. Il était un homme que Dieu apprécie. É homem que Deus precia. Et Dieu apprécie la vie de Job. Preciou a vida do jovem. Parce que dans ce temps-là, Porque naquele tempo il y a aussi des serviteurs. não tinha tantos servos. Mais son nom n'était pas masqué sur la parole de Dieu. Mas sobre a palavra de Deus. Et son nom n'était pas marqué sur l'histoire de la E o parole. nome dele andou sobre a história da Mais celle dans cette époque, Mas somente naquela le nom qui était masqué dans la o Bible, nome que foi marcado écrit dans la Bible, e escrito na c'était Bíblia, l'histoire de Job. a história de Jó. Parce que l'histoire de Job E a história de Jó est un homme qui est prospère. homem
Grosse guerre. Homem de coração grande. Je ne sais pas si on peut la comparer aujourd'hui. É como eu estou comparando hoje. Dans le monde entier, No mundo inteiro, un homme comme Job. homem como Job. Dieu l'appelait Deus chamou-lhe un homme intègre. homem íntegro. C'est-à-dire dans l'intégrité, Dentro da je integridade, veux voir l'une des capacités vai vendo a linha de capacidade est forte. e forte. Parce que Dieu ne peut pas Porque Deus não possa falar pointer sa droite durante o seu direito si quelqu'un. no alguém. Si il pointe sa droite, Se ele não tem seu direito. parce qu'il a vu, Porque ele viu, il est modèle. ele é modelo. Et nous partons sur la lecture biblique. E vamos pegar a leitura bíblica. Notre thème est intitulé La patience de Job. A tema é a paciência de Job. Si vous voulez aussi mettre ton nom là, Ali você coloca o seu nome. la patience de Jétrid, Como a paciência do Getrílio. la patience de Ketia, A paciência do Ketia. la patience de Eduardo, A paciência do Eduardo. la patience et la patience. A paciência e a paciência. Jacques chapitre 5, Tiago capítulo 5, verset 11. versículo 11. La Bible dit, A Bíblia declara: voici nous disons, bien-aimés, Botala tozali koloba et ceux qui ont souffert patiemment. Baoyo bayebaki komona pasi pe ezwaki bango mikolo ya kozela. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Toyokaki kolobela patience ya Job. Et vous avez vu la fin pe nasimatomonaki suka. Que le Seigneur lui accorda benzambe ayebaki kopesa ye. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Zokane nzambaza oyatonga na mawa, miséricorde mawa, pension mawa, ce sont des paroles, des mots. Comme ici, ça date la même. Mais chacun à sa façon. Alléluia. Balobi, voici nous disons, Estamos a falando. ceux qui ont souffert patiemment, Quem sofrendo pacientemente, vous avez entendu parler de la Job. vocês vão ver entendendo a falar sobre o Job. Comme dans mon introduction, Isso é como uma introdução. je suis toujours dans l'introduction, Está sempre na introdução. j'ai médité la vie de Job. Pastor meditou a vida do Job. Bien aimé, j'ai trouvé, c'est-à-dire, c'était une vie longue. Ele viu uma vida longa. Et vie a beaucoup de vérités. Viu muitas verdades. Parce que Job, ce n'est pas n'importe qui. O Job não é qualquer pessoa. Dans l'époque, Dieu a mis sa main sur la vie de Job. É para que Deus coloque o seu braço na vida de Job. Et Dieu voulait voir le cœur de Job. O Deus estava vendo o coração de Job. Dieu voulait voir qu'on imaya Job. O Deus estava vendo a fé do Et Job. Dieu voulait voir la patience de Job. O Deus estava vendo a paciência de C'est-à-dire, Job. la patience, ce n'est pas comment que Job mange. Non. Viu como é que o Job como ele alimenta. Mais Nzamba lingaki ya Mas mona. Deus queria ver Nini Job a se comporta. como é que o Job se comporta. Sa façon devant Dieu. A sua forma na presença Parce de que Deus. on peut dire que moi je sers Dieu. Muitos dizem que é o único Deus. Mais parler ce n'est pas, c'est pas un travail. Não fala somente sobre o trabalho, Mais la réalité mas sobre a est realidade. devant les terrains. À frente de Et c'est ça qui définit même É quem que se define la façon de l'homme se comporte devant Dieu. a forma do homem que se comporta. La vie de Dieu A vida et la vie de Job, A vida de Job. c'est ensemble une histoire très profonde. é conjunto de uma história muito Et profunda. Dieu voulait éprouver Job. E o Deus provou Job. D'abord, le mot Job en hébreu, É o Job como hebreu. Iob.
é chamado de Iob. É chamado de Iob. C'est-à-dire no mundo kuna bango. É na linguagem deles. Yabajife. Dos Donc on venga Iob. É chamado de Iob. C'est-à-dire Job. Job. C'est-à-dire Y, é Y, O, W et puis B. Iob. C'est-à-dire un homme intègre. Homem íntegro. Un homme où Dieu le voit unique. Homem que o Deus viu como crente. Parce que quand on parle de l'intégrité, Quando falamos da integridade, on voit un homme qui n'est pas corrompu. é homem que não pode ser corrompido. Que ce soit le temps, É qualquer tipo de que ce soit le moment. qualquer momento. Quand il a dit non, Quando diz não, et toujours ça restera non. eles tomam somente Ça dit, le non, ça ne peut pas changer. o não pode C'est ça mudar. c'est ça qu'on appelle un homme intègre. É como chamado homem. Donc quand il dit oui, oui, É como diz. il ne peut pas changer sa façon de dire. Ele não vai mudar sua C'est forma. pour cela que la Bible dit que Job était un homme intègre. A Bíblia declara o Job é homem Si integral. vous lisez Job chapitre 1, Job capítulo 1, du verset 1 jusqu'à 21, versículo 1 a 20. vous allez voir comment la Bible dit que Job était un homme intègre. Lá vão ver que a Bíblia declara o Job é homem integral. Un homme qui craint Dieu, Homem que crê em qui Deus. craint la parole de Dieu. É a palavra de Un Deus. homme s'humilie devant Dieu. Homem que se humilha. Mais il ne voit pas la face de Dieu. Eles não viu a Mais il ne voit les Écritures. Ele já viu as escrituras. Il y a même la différence dans la Bible. Uma diferença Ceux qui sont vivants ensemble avec Jésus Quem vive junto com Deus et nous. é nós. Nous n'avons pas vu, Nós não vimos Jesus, mais nous avons vu les Écritures. mas nós vimos as escrituras. Je te dis ce matin, Eu vou te dizer de manhã, si tu persévères, ça dit tu persévères devant Dieu, se tu perseverando a Deus, tu seras même plus grand que les gens ont vécu avec Jésus. você vai ficar mais grande do que aqueles, Parce qu'ils ont vu Jésus, porque eles viram Jesus. comme on a s'organisé na montagne, Da cabeça deles. mais voilà que qu'on y matin. Mas não, Mais nous n'avons pas vu, nós não vimos. mais nous avons vu seulement sa Nós grâce vimos somente o à travers les Écritures. através das escrituras. Mais nous crions à lui. Nós acreditamos a isso. Alléluia. Alléluia. Dans son manière, Estamos d'être acreditando. sali, O Deus está. c'est ça l'intégrité. Isto é a On integridade. dit non. Diz não. J'accepte Jésus Diz não é não. dans ma vie comme étant Seigneur. Eu acredito Jesus como Et Senhor. le qu'on a sauvé. Tu as fait un grand pas devant Dieu. Estou fazendo grande passo. Et la Bible dit que celui qui A s'approche, Bíblia declara quem se aproxima. la Bible dit qu'il doit commencer à croire en Ele lui-même. já começa a acreditar nele mesmo. Avant de conduire mon Vai frère, começar a pour acreditar ton nele. son d'image, Essa pessoa à sa volonté, não é uma mais c'est pessoa. un esprit. É espírito. Or, l'esprit, on ne peut pas le voir. Não possa À moins que ser Dieu te fasse Para grâce. que Deus te faça Tu vois l'esprit de Dieu. Tu vois la présence de Dieu. Mais Job, il n'est pas vu Dieu. Mais Job, il a cru dans la parole. Et Job craignait Dieu. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans ce monde, il y a des gens tels que le Job. Que Dieu me fasse grâce. Que Deus me faça uma graça. Alléluia. Sorry, Maya. Jacques parle de Job. Os que falam sobre Job, Mais dans cette époque-là, naquela época, Job n'était plus. Mais il lui parle de Job. ele falou sobre Job. Il a dit, vous avez entendu parler la passage de Job. Será que vocês podem entender sobre a passagem de Et Job? vous avez vu la fin. Vão vendo que Souka. o fim, Le début, no princípio, c'est toujours difficile. sempre é difícil, Mais la fin mas no fim qui rendit que a gente la témoignage. recebe a testemunha. Dieu ne voit pas le début. O Deus não veja muito o princípio. Pourquoi Dieu ne voit pas le début? Por que o Deus não vê Parce muito que o princípio? le début, Porque o princípio, tu le sais. você sabe, Mais ta fin, mas o fim, tu ne sais pas. você não conhece. Dieu regarde la fin. O fim, o Deus espera o fim.
Tu ne voyais pas ce que Job faisait. Você sabe o que Job fez? Mais Dieu regarda la fin de Job. Mas o Deus guardou o fim de Quelle Job. sera la finité de Job? Veja a definição de Job. Tu étais bien commencé, Ele começou bem, mais la fin, mas no fim, ça doit vous justifier. Batamel Babi, la fin justifie les moyens. dizem que o fim é muito difícil. Alléluia. Job, Job. les œuvres de Job, As obras de Job c'était le Job le plus merveilleux. é como um Job muito maravilhoso. On appelait les œuvres les sublimes, c'est-à-dire les circonstances. É obras de circunstâncias. Donc, Job ne pensait pas dans sa vie, O Job não passou na sua vida il peut traverser ces moments. e ele atravessando este momento. Mais les seuls qui connaissent c'était Dieu. Mas o único que conhecia o Deus J'avais dit que viu que la place de Job met ton nom. no lugar de Job coloca seu nome Personne connaît sa vie. e conhece a sua vida. Tu peux voir les projets, Você vai vendo projetos, tu peux voir les programmes. você vai ver programas. Mais ce qui arrivera pendant tout autant que tu penses. E quando você vê o que você vendo no todo o tempo que você vai Et pensar, cette période, on les appelle la circonstance. este período de circunstâncias, Nakoki kosala ndenge naza mobimba boye. posso estar conforme estou completamente. Nabimi banda na matika E minyo. vou subindo, sair fora, Quand subindo des sali no carro, accident. e o carro faça Et je me acidente, retrouve les deux pieds bakati yango. ele vai ver que assusta os pés foi cortado. C'est la circonstance. É uma circunstância. Bien-aimé, dans la vie, Na vida, bem amado, si l'homme connaît que la circonstance, se o homem conhecer que a c'est une circunstância période de suspect dans la Bible. é período de C'est une période de concentration. é momento de concentração. Alléluia. Amém. Et Job ne le savait pas. O Job não sabia. Voilà pourquoi il appelle tout ce qu'il a passé dans sa vie. Ele chama tudo que passou na sua vida. C'était le plus des sublimes. É caso de circunstâncias. C'est-à-dire, il a pris le temps aussi d'écrire. É momento de tempo de escrever. Le moment qu'il a traversé dans sa No vie. momento que ele passou na sua vida. Et je voulais maintenir quelque chose ce matin. Eu quero falar uma coisa de manhã de hoje. Ce qui arrivera demain ou avant-demain, O que vai vendo amanhã ou depois da ça ne manhã dépend pas de toi. não é para você. Ça dépend de Dieu. Depende de Deus. Mais comme ça dépend de Dieu, Enquanto depende de ma Deus, vie sera seule tachée dans la parole de Dieu. a minha vida está unida pela Et palavra. nous que nous avons eu la grâce E quando nós temos a de graça connaître Dieu, e que o et Deus nous devons le servir devemos servir dans tout mon cœur, com todo o de coração. servir notre Dieu, Servir nosso parce que Deus, le seul Dieu qui est porque Ele auteur é o único poder de toutes choses de todas as qui peut coisas arriver dans notre vie. que possa vir na nossa Mais je vida. te dis quelque chose ce Mas matin. quero te falar uma Dans coisa, votre irmão. vie, A tua il faut vontade conjuguer les biens. deve conjugar Il do faut bem. conjuguer de bonnes Deve choses. conjugar do Devant ta bouche. na sua Et ton cœur aussi. na sua Je palavra. reflète la même pensée. Reflete no mesmo pensamento. Cela te fera un grand homme. É diferente do grande homem. Job, quand il a vu Jovem, quando viu la circonstance revient dans sa vie, circunstância veio na sua la vida, Bible dit que Job s'est a Bíblia consacré. declara que o jovem se Je concentrou. lisais ici une commentaire. Ele não cria Pour vento. prendre le signe, la commentaire de Job. Eu falo sobre a Et Job était effrayé o jovem que quand il s'est rencontré dans ces circonstances. se encontrou com esse Il ne pensait pas qu'il peut exister. pensava que possa Parce que existir. Job, il était beau. Il était beau car. Ele é grande. Mais Job s'est retrouvé. Mas tem o jovem assustou-se. Lokola mutasu maladi ya mala. Como uma pessoa que alcançou Baputa na nzoto. tantas feridas. Yango na soloba. Por isso estou dizendo. Moi, je ne sais pas dans ma connaissance. Eu conheço Si meu aujourd'hui, il y a des gens comme Job qui se retrouvent dans un même état que se encontra com et il continue à glorifier Dieu dans sa vie. a glorificar Deus na sua vida.
Je ne sais pas. Eu não sei. Mais je ne pensais pas. Mas eu penso isso. Parce que ça, c'était dans les temps des lois. Porque é um tempo da lei. Les lois, c'est plus que la grâce. A lei é mais que o grego. Parce que dans la loi, les choses se manifestent comme ça. Na lei é algo que manifesta a presença Mais de dans Deus. la promesse, et Dieu promet, les choses vont arriver. Mais dans la loi, Dieu ne promet pas. Mais s'il dit, les choses s'accomplissent. Que devait vivre dans la loi, que devait vivre dans la grâce. Voilà pourquoi dans la loi, les gens craignent Dieu. A lei não. Mais dans la grâce, Mas pela graça, les gens se font meio. Ça dit n'importe quoi. cada pessoa, qualquer coisa. Parce qu'ils ne voient pas que somos nós vamos Está vendo? Parece que Deus não está vendo. Bien-aimés, nous avons tué. Nós temos La Bible dit qu'il travaille dans le silence. trabalha com Il silêncio. monte dans le silence. Ele sobe com silêncio. Ça va se monter dans le silence. E Deus ele sobe com silêncio. Job. Je vis la douleur Ele viu a dor. et l'état que Job a participé dans sa vie. La Bible dit que Job il avait 10 enfants. A Bíblia declara que Job tinha 10 filhos. Mais les 7 bazalaki mibali Os 7 eram homens. et 3 bazalaki basi. Os 3 foram meninas. J'essayais de vérifier le nom de 7 enfants de Job. Ele verificou os nomes dos filhos de Job. Mais je n'ai pas trouvé. O pastor não achou. Na lukia ngoro ba dictionnaire. Procurou no dicionário. Bana 7 ya Samuel mibali ya kombo ya Job bakombo na bango bakomate. Os 7 filhos de Job não foi escrito. Mais j'avais demandé pourquoi on n'a pas écrit, on a seulement, c'est-à-dire qu'on a identifié seulement les 10 enfants de Job. Mas identifica 10 filhos de Job. Mais les 7 garçons, Mas os 7 on n'a pas marché. não são marcados. Mais seulement on a écrit les noms des 3 Só filles. foi escrito o nome de 3 filhas. Ça peut ça dit troisième fille naïe. Il y a des bons sons là. O primeiro Elle appelle Jemima. é chamado de Jemima. Deuxième ça dit Ketia. Segundo é Ketcha. Et troisième elle dit Keren. E o terceiro é Guerreiro. La Bible marque que A Bíblia marca. Ketia, comme on est dans Katia, c'est un nom très magnifique. Je vais t'expliquer. Deixa eu te explicar. Alléluia. Amém. Elle va expliquer en gros. Explicaram. Alors, Jemima, la lumière du jour. A Jemima é a luz do dia. Alors, il va dire colombe. É chamado de Colombo. Colombe, il y a maoyo. É animal. Un animal plus spécial. Animal que muito especial. Alors, c'est spécial dans l'histoire ensemble. Especial na Nous presença. avons utilisé l'époque, il s'agit de Jésus et Jean-Baptiste. Deus utilizou no momento de João Batista. Et Dieu utilisa colombe. Ele utilizou. Jemima, sa façon d'analyser la lumière, il y a ton mot. A forma de Jemima é como a luz de Il y a manhã, sa colombe. que é a Il porta. y a un message. Ele vem com a Et mensagem. puis, deuxième, la vie Ketia. Segundo diz a Quelle est la Ketcha. signification comme la vie Ketia? Diz a Ketcha. La vie, ils allaient Ebre, Likasa. É uma folha Ou ils ont parfumé. que é perfumado. Alléluia. Ketia, ça Likasa. É uma folha Ou ils ont parfumé. perfumada. Só no moment où il y a Psaume 45, verset 8. Você vendo no Salmo Psaume 45, verset 8. Salmo 45. On a signification il y a comme on a yo. Vai ver o significado. Il a dit, le casa où ils ont parfumé. Où ils ont dit, ça solo qui toque. A folha que dá uma boa perfume. Et troisième, on a dit, Keren. O outro é Karen. Balobi Azali corne É corne. antimoine utilisé par des femmes pour atteindre les yeux. Et ça, il y a les cornes, le qu'on a l'isseke. É como um chifre Oyo e imaka produit mo na kati nango. que sai produto dentro. Yango ba utiliza mo na misu ya basi. É utilizado nos olhos da Ça veut mulher. dire que pour atteindre ou attirer. É para atirando. C'est ça. Trois significations là-bas dans Job a pessimisa. É os 3 significados das filhas do Jó. Et pourquoi on n'a pas signifié les garçons? Por que não foi significado? En descendant, en méditant la parole de Dieu, E quando meditou a palavra de je Deus, vis maintenant, on a parlé pour cet homme.
Ele estava a falar sobre esse homem. C'est-à-dire que balobi pona bandeko set wana. E falaram sobre o sete. C'est-à-dire na loi na bango. Na lei deles. Il y a famille na bango. E a família deles. Ba koyesite seulement. Só resistam sobre Bana isso. sambo oyo. Estes sete filhos. Bango ne bazo beneficier. Eles que estão a beneficiar. Na babie ya papa na bango etanka ja vivant. Nos bens do pai enquanto está vivo. Me bana ya basi bisato. As filhas. Lokola babimisi bango. Como são tiradas. Lokola batalisi bango. Como são mostradas. Alobi kaka bako beneficier. Disso vão a beneficiar. Na ba héritage ya papa na bango. Na herança dos seus Mokolo papa kokufa. do pai. Voilà tes différences. Ce qui m'a fait plonger dans la pensée. É um projeto do De pensamento. comprendre pourquoi on a caché. De compreender por Mais ce qui pas on a révélé. que La bénédiction pour l'héritage. a benedição da herança. Que les enfants doivent bénéficier. Que os filhos, as On parle filhas, ici de la patience. mais pela paciência. La Bible dit que Job est passé les moments très difficiles. Job passou um momento difícil. Les moments Job est traversé. Momento Job Donc, atravessou. Não sei o que eu posso falar. Job a perdu le tout. O Job perdeu tudo. Matikali maboko pamba. Mãos abanadas. Abimisi biosho. Wati héritage. Mais Bible le pays. Les enfants sont des bénéfices. Ele beneficia. Où sont les ma bénédiction? A bênção. On va jouer de banzambe. O que está recebendo? On va se passer par moto. Deus está dando. Mais Job a dit bénéfice na hier. O que era benefício? Nzamba détruit. Deus destruiu. Alléluia. Tamamone na Job. Vem modelo do Job. Sa femme regardait Job. A sua esposa. Mais jusqu'à quand que nous croyons toujours à ce Dieu. Mas até agora estamos acreditando em seu Deus. Moi Salobi. A mulher disse. C'est tango nini. Até quando? Donc on va nakaka konima. Vamos começar a acreditar. Nzambo tozalaki na 10. Esse Deus que nós tínhamos. Tokomi de l'autre côté. Não ficamos com nada. Est-ce qu'il y a des gens qui ont passé la souffrance dans sa vie? Alguém passa no sofrimento da sua Est-ce vida. que bateau va passer la souffrance dans la vie là-bas? Alguém passa o sofrimento da sua vida. Mais Job il a passé la souffrance dans sa Mas vie. Job passou o sofrimento. Mais la Bible dit que Job Mas a Bíblia declara Job. attend mon côté. Nenhum dia A négligear tes grandeurs en Nzambe. neglijou a grandeza dele. A négligear. Ele neglijou. Mais yonanga. Você e eu Tosanga. vamos faltar Pendant un mois. durante mês. Ça nous commenter Vai là. ver como você fica. Alléluia. Amém. Tosanga. Vamos faltando. Dans le mot contabeko. Vê como você vai entrando. Alléluia. Amém. Bien aimé. À des fois nous faites des blagues Há um momento fizemos brincadeiras dans la vie chrétienne. na vida Vous cristã. savez pourquoi? Sabe por quê? Parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole. Porque nós não temos o conhecimento da palavra. Nous n'avons pas le temps de méditer la Não parole de Dieu. temos o tempo de meditar a palavra de Deus. Mais quand nous méditons la parole Mas de Dieu, quando a gente medita a palavra de Deus, nous deviendrons des hommes forts dans la foi. vamos ser um homem forte na fé. Des hommes qui voient de loin. O homem que vê longe. Qui ne s'arrête pas à voir comme si dans un miroir. Ele não se vê como espelho. Alléluia. Amen. Mais les gens qui voient de loin. Mas alguém que veja longe. Dans la vie, il faut accepter les moments. Na vida deve aceitar os Dans la momentos. vie, il faut accepter la souffrance.